Era uma manhã qualquer quando percebi que algo estava errado no galpão de armazenamento. O dia tinha começado como sempre. Eu me levantei cedo, tomei um café preto bem forte e fui dar uma olhada no que precisava ser feito. A fazenda estava em funcionamento e, com o verão a todo vapor, as colheitas estavam se aproximando. Porém, assim que cheguei ao galpão, notei que as coisas não estavam no lugar. Eu costumava guardar as ferramentas e os suprimentos alimentares de maneira organizada. Mas, ao olhar mais de perto, percebi que algumas caixas de grãos tinham sido abertas e estavam quase vazias. Não era normal. Com o tempo, as coisas foram piorando. Os dias se transformaram em semanas e eu continuei a perceber que os alimentos estavam desaparecendo sem explicação. No início, pensei que poderia ser algum animal, como uma raposa ou um guaxinim. Acontece que, por mais que eu tentasse trancar as portas e deixar tudo em segurança, os desaparecimentos continuavam. Comecei a deixar as luzes do galpão acesas durante a noite, mas mesmo assim não havia sinal de nada. Quando eu me deparava com o que restava, minha frustração crescia. Foi então que decidi que precisava descobrir o que estava acontecendo. Afinal, aquela propriedade era meu sustento e eu não podia deixar que ninguém a prejudicasse. Pensei em ficar acordado durante a noite, mas a ideia de passar a noite inteira no galpão não me animava muito. No entanto, o que eu não sabia era que, se não tivesse feito isso, a situação teria tomado um rumo bem mais complicado. Naquela noite, preparei algumas cobertas e um travesseiro e me acomodei em um canto do galpão perto da porta. Levei comigo uma lanterna e algumas ferramentas, por precaução. A verdade é que eu estava nervoso. Dormir em um lugar que normalmente só via durante o dia era estranho, mas eu precisava descobrir quem estava levando minhas coisas. As horas passaram lentamente. Eu tentava ficar acordado, mas a rotina do dia começou a me pegar. A cada barulho, eu abria os olhos, mas tudo parecia calmo. O vento balançava as folhas das árvores lá fora e eu escutava os sons habituais da fazenda. Depois de um tempo, meu corpo cedeu e acabei adormecendo. Foi mais ou menos por volta das 2 da manhã que acordei com um barulho. Era um som de algo se arrastando. Acordei assustado e peguei a lanterna. A luz forte iluminou parte do galpão e foi então que eu vi. Um homem estava lá dentro, mexendo nas minhas coisas. Ele não tinha notado que eu estava ali ainda. Ele parecia estar concentrado em abrir uma caixa de ferramentas. Era um intruso. Eu não sabia o que fazer. Ele parecia estar em sua própria zona, sem perceber que eu estava ali. Então eu fiquei parado, pensando em como agir. Era uma situação que eu não tinha como prever, e a primeira reação foi de medo. Mas logo percebi que não podia deixar aquilo passar. Decidi que precisava confrontá-lo. Não que eu quisesse arrumar briga, mas precisava saber o que ele estava fazendo na minha propriedade. Levantei e, sem fazer barulho, fui me aproximando devagar. Quando cheguei perto o suficiente, a luz da lanterna iluminou seu rosto. O homem se virou e, ao me ver, ficou paralisado por um segundo. "Quem é você?" Eu perguntei, tentando soar mais firme do que realmente me sentia. Ele não respondeu. O olhar dele estava focado em mim, e a expressão era de surpresa misturada com tensão. Então percebi que ele estava armado. Ele tinha uma arma em uma das mãos. O que eu deveria fazer? Fiquei sem saber. O medo tomou conta de mim e a adrenalina subiu. O homem pareceu perceber que tinha que agir. Ele deu um passo em minha direção e disse para eu sair do caminho, que ele só queria levar algumas coisas. Foi aí que percebi que ele estava realmente ali para roubar. Eu não podia permitir que isso acontecesse. Naquele momento, a última coisa que eu queria era me meter em um confronto. Então, optei por recuar, mantendo a calma e procurando uma forma de sair daquela situação. "Você não precisa fazer isso", eu disse. "Tem como a gente resolver isso de outro jeito." Ele não parecia convencido. A situação estava tensa e a sensação de perigo era palpável. Ele começou a se mover e eu sabia que precisava sair dali. Consegui dar um passo para trás e rapidamente abri a porta do galpão, saindo para o ar fresco da madrugada. Fui o mais rápido que pude, correndo em direção à casa. Tentei não pensar muito no que estava fazendo, apenas corri.
Entrei em casa e fui direto para o telefone. A primeira coisa que pensei foi em chamar a polícia. Enquanto esperava, fiquei olhando pela janela, esperando que o homem não tivesse me seguido. Foi então que escutei um barulho vindo do galpão. Olhei de novo e vi uma sombra se movendo. Era o homem. Ele estava saindo do galpão e parecia estar olhando ao redor, provavelmente procurando por mim. Eu não sabia se ele ia voltar ou se estava apenas pegando mais coisas. Não tinha como saber o que ele estava pensando. Felizmente, a polícia chegou logo. Eu corri para a porta e a abri, gesticulando para eles virem. Expliquei rapidamente a situação. Os policiais se prepararam, pegaram suas lanternas e foram em direção ao galpão. O que mais me assustava era a ideia de que o homem poderia estar armado e poderia fazer algo pior. Os policiais entraram no galpão e eu fiquei do lado de fora, nervoso. Depois de alguns minutos, eles saíram. O homem tinha conseguido escapar, mas deixou algumas coisas para trás. Uma mochila cheia de ferramentas e alguns dos alimentos que ele tinha pegado. O que eles me disseram é que era possível que ele estivesse vivendo por ali há um tempo, escondido em algum lugar. Aquilo me deixou com uma sensação estranha. Como alguém poderia viver assim, escondido? E por quanto tempo ele estava fazendo isso? O que mais ele tinha pegado? A vida na fazenda mudou um pouco após aquele evento. Comecei a prestar mais atenção em tudo, a trancar as portas do galpão e a instalar luzes externas. Tentei não deixar os alimentos expostos. A sensação de insegurança persistiu, mesmo com a polícia fazendo patrulhas. Ainda assim, a vida continuava. Eu tinha que cuidar da fazenda, das colheitas e dos animais. Cada dia era uma batalha para manter tudo em ordem. O que aconteceu naquela noite ficou gravado na minha mente como uma lembrança que não se apagaria facilmente. Aquele homem, que eu não conhecia, deixou uma marca na minha rotina e o medo do desconhecido se instalou em mim. Era uma noite quente de verão em Iowa. Eu estava em casa com minha esposa e, como sempre, a gente tinha dificuldade de dormir com aquele calor. O silêncio do campo era reconfortante, mas ao mesmo tempo, você fica mais atento a qualquer barulho diferente. Estava tudo tranquilo até que, no meio da noite, acordei com um barulho estranho. Não era o vento nem os animais. Eram passos pesados do lado de fora da casa. Levantei da cama e vi que minha esposa também estava acordada. Ela ficou me olhando e eu sabia que ela tinha ouvido. O coração começou a acelerar. Eu não queria acreditar que poderia ser algo sério. Então, respirei fundo e peguei a espingarda que mantinha encostada na parede do quarto. Era uma coisa antiga, mas estava sempre ali, só para o caso de algum animal se aproximar demais. Saí devagar, tentando não fazer barulho. Quando cheguei perto da porta, ouvi melhor. Eram, sem dúvida, 3 ou 4 pessoas se movendo ao redor da casa. A madeira do alpendre rangia com cada passo deles. Aquilo me deixou nervoso. O que aquelas pessoas estavam fazendo ali? Fui até a porta e abri só um pouquinho, com cuidado. Não vi nada à primeira vista, mas os passos estavam indo em direção ao celeiro. Decidi que era hora de fazer algo. Eu tinha que saber o que estava acontecendo. Assim, fui em direção ao celeiro, segurando a espingarda com firmeza, mas sentindo que as mãos tremiam. Cheguei perto do celeiro e finalmente vi os caras. 3 homens armados com cara de quem sabe o que está fazendo. Eles entraram no celeiro sem olhar para trás e não tinha como eu me aproximar sem ser visto. O meu coração estava na garganta. Eu sabia que estava em uma situação complicada. Retornei para casa correndo e pedi para minha esposa ligar para a polícia. Ela hesitou, mas sabia que era o certo. Enquanto esperávamos, eu olhei pela janela tentando ver se aqueles homens saíam. A verdade é que não consegui ver nada. Eles pareciam saber o que estavam fazendo, e isso me deixou ainda mais nervoso. Eu não queria que eles percebessem que estávamos chamando ajuda. Quando a polícia finalmente chegou, os homens já tinham sumido. Desapareceram como sombras. Os policiais vieram e perguntaram o que tinha acontecido. Expliquei tudo, e eles fizeram uma busca pela propriedade, mas nada foi encontrado. O celeiro estava como sempre, sem nada fora do lugar.
Foi como se tudo tivesse sido uma miragem. Nos dias que se seguiram, a tensão só aumentou. A gente se sentia observado. Os animais estavam inquietos, e eu não conseguia me livrar da sensação de que algo estava errado. Eu fazia uma verificação nas cercas e, durante um desses dias, encontrei um acampamento escondido na mata perto do celeiro. Havia restos de comida, cobertores e marcas de fogueira. E pior, achei cartuchos de munição jogados pelo chão. Eu não sabia se deveria ficar mais preocupado ou aliviado, mas a certeza de que aqueles homens estiveram ali me incomodava. Fui para casa e contei para minha esposa sobre o que tinha encontrado. A preocupação dela era evidente. O que mais poderíamos fazer? Não íamos vender a fazenda e nem tínhamos certeza de quem eram aqueles homens ou o que queriam. A única coisa que podíamos fazer era ficar atentos e cuidar da nossa rotina. A vida na fazenda seguiu. A rotina diária não parou. O gado ainda precisava ser alimentado e as colheitas tinham que ser feitas. Mas aquela experiência tinha deixado um peso em mim. Mesmo agora, quando olho para o celeiro ou saio para a noite, lembro daquela sensação de insegurança. A tranquilidade do campo, que sempre foi um abrigo, agora parecia um pouco mais assustadora.